Olá a todos, obrigado por estar conosco. Olá, Dr. Leitman. Olá a todos. Olá, Nitsa Mazos. Olá. Ok, estamos tentando entender como nós podemos levar nossa vida a um local melhor, para que seja uma vida nova, melhor. Estamos tentando fazê-lo construindo um novo tipo de conexão entre nós, entre o povo, os cidadãos que vivem aqui. Como nós podemos cooperar juntos, de modo que cada um de nós seja capaz de desfrutar mais e construir uma nova vida. Nitsa, onde você está levando nossa conversa? Ok, nós terminamos nossa última conversa dizendo que a rede social de conexão mútua é a solução para as crises. E agora eu gostaria de realmente tentar entender neste show, nesta conversa, como podemos começar a pensar de forma compreensível, olhando de cima, quais as leis desta rede, quais as regras, digamos. Agora temos que passar por certo processo onde aprendemos esses princípios como uma mesa redonda. Muito claro que há princípios, etc. Quando vamos a um local, a essa plataforma que conhecemos, que sabemos como trabalhar. Aqui há algo novo, temos que construir algo novo, como um rascunho. Ou seja, que nós, do princípio, simplesmente nos beneficiamos ou beneficiamos os estados um pouco, nós criamos estes novos graus ou suavizamos os golpes e, ao mesmo tempo, aprendemos o processo que atravessamos, onde esses processos não só dependem do governo ou autoridades, mas são processos que a humanidade atravessa. Ou seja, temos que nos elevarmos um pouco ao nível, não tendo decisões locais sobre o que aumentar, diminuir com impostos. Temos que entender a razão para a crise. Como nós não somente superamos a crise e compensamos os danos que ela nos dá, mas como podemos ver um processo, o processo no qual fluímos, porque não temos outra escolha. E não somente fluímos com ela porque não temos escolha, mas também que benefício podemos ter com o nosso desenvolvimento. Ou seja, o que o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento que atravessamos, depende. De modo que, ao invés de crise, vamos sentir prosperidade. Talvez para isso tenhamos que mudar nossos valores um pouco. E daí subitamente veremos como com diferentes óculos, que aqui, se ao invés de dinheiro colocamos uma meta, digamos, uma paz doméstica, se ao invés de uma porcentagem mais benefício nós vemos, um maior interesse, seja o que for, boas atividades para as crianças. Se trazemos a sociedade a um nível melhor, ao invés de quaisquer relações que tenhamos agora, que são melhores valores, valores que compensem. E aqui, como dissemos, o melhor exemplo é ver toda a humanidade, assim como vemos agora na vida, está toda conectada. Somos um sistema. E um sistema é como o nosso corpo, onde em nosso corpo a saúde, uma bela sensação, como se todos os sistemas funcionassem, onde cada sistema funciona de forma separada, mas em benefício do corpo geral. Em benefício geral. E da mesma forma temos que ver como fazemos na sociedade humana. O que significa uma sociedade em equilíbrio, harmonia, reciprocidade com todas as suas partes? E para isso, nós, na verdade, temos que dirigir nossa explicação, nossa direção, nosso plano político, econômico, o mundo inteiro,
a partir desse entendimento de que, ao alcançar um equilíbrio geral, desse entendimento de que é o que temos que chegar, nós estabelecemos metas graduais, de acordo com a nossa natureza, de modo que possamos, de forma suave e bela, nos transformarmos através da educação, onde cada pessoa é simplesmente o resultado da influência do ambiente. Como? Realmente trabalhamos em nós de forma orientada para construir um ambiente tal, através da mídia, propaganda, publicidade, diferentes formas, de modo que a pessoa comece a mudar. E ao invés de valores de dinheiro, controle, usar os outros, o que recebemos aqui, obtemos aqui, são valores de conexão, amor mútuo, harmonia mútua, etc. Essas coisas, nós também podemos vê-las como um benefício egoísta, comum, de modo que seja claro para cada pessoa, mas se trabalhamos desta forma, de modo que possamos ajudar cada um a mudar seus valores, não para que seja dirigido ao dinheiro, mas entendendo que dinheiro é meramente uma satisfação, um tipo de satisfação específica, e essa capacidade de satisfazer e preencher, na verdade, desaparece. É isso que é a crise. É disso que se trata a crise, de modo que possamos mudar cada um, de modo que seus valores se tornem valores sociais. E aqui há muito trabalho a fazer, organizando o ambiente, de modo a sentir a nós mesmos que estamos numa opinião pública, que seja ou condenado ou louvado todos, de modo que cada um doe, participe através de diferentes sistemas. É assim que influenciamos as crianças na escola, jardim de infância, e as pessoas digam que vale a pena fazer, convidamos os pais nessa educação de modo que ensine como possam ajudar. E podemos tornar as crianças mais sociais, ou seja, numa sociedade mais confortável, com menos danos, ameaças. E nós vemos de qualquer forma, não batam nelas, não tentem brigar, etc. Temos que ser assim. Então, começando com a educação da geração mais nova, nós passamos para a educação da geração mais velha. E é possível isso, que a sociedade que construímos são como nossos pais. Como pais, nós damos aos filhos, então a sociedade vai nos tratar da mesma forma. E, obviamente, é muito trabalho, temos que entender que é um trabalho contra o nosso ego, que é toda a nossa base. Mas se nos dirigirmos corretamente, então nosso ego, na verdade, se beneficia disso e começa a entender que aqui eu tenho a capacidade de me satisfazer, participando com outros, alcançando apreço, apoio, honra, tendo ajuda mútua, etc. Nós temos que puxar as mulheres para isso, elas estão mais preparadas, elas querem paz doméstica, educação para os filhos, então, através delas, influenciamos melhor o homem, os seus maridos, que é uma parte mais problemática da sociedade, sempre saindo com diferentes problemas. Essas crianças mais velhas, seus maridos, e através delas influenciamos. A mulher pode realmente nos ajudar a fim de restringir o homem, não com força, mas com apreço, com sabedoria, dando ao homem seu apreço de acordo
com diferentes ações, sua participação da sociedade, etc. Há várias formas de trabalhar aqui, a fim de influenciar o público. E realmente é uma propaganda séria, todo um sistema. Ok. Agora, eu gostaria de olhar aos passos práticos. Digamos, temos um encontro, juntamos pessoas, parceiros, pessoas que possam iniciar tal rede junto conosco, um trabalho mútuo, temos um encontro, explicamos essa nova ideia, abrimos explicando a meta dessa rede, uma responsabilidade mútua, onde temos os valores que se baseia nestes valores de conexão, etc. E alcançamos um estado onde temos que explicar o que está por trás disso. Há certos princípios, condições que se baseiam. Eu creio, diz o Rav, que o público não são filósofos, são pessoas simples. E só há algumas pessoas entre elas que realmente pensam de forma global, que podem entender toda a história, o desenvolvimento e ver o mundo como um único sistema. Essa é a natureza do homem. Que é assim que alguns de nós é construído, mas não muitas pessoas. Mas elas trabalham nesses diferentes sistemas. De qualquer forma, é um número limitado de pessoas. Falamos de 90% da população é dessa forma. Olham as coisas de forma simples, linear. Esse sou eu, essa é a vida, é o que eu quero. Desfrutar o máximo possível a cada instante na minha existência, na vida. E nós temos que dar-lhes essas coisas de modo que sejam capazes de consumi-las. É verdade, estão acostumadas a isso. E as formas que estão acostumadas, ou seja, é a mídia, é a televisão, é a internet, diferentes sistemas. E também a vida, diferentes atividades, workshops, seminários, onde explicamos a elas essas coisas, digamos, que assistem televisão, teatro, músicas, os filhos perguntam sobre essas coisas, como fazer essas coisas em suas tarefas domésticas, e isso diferencia a pessoa. Como resultado da mesma sensação, isso apela de dentro, como se atraísse sem muitas explicações. E quando já está dentro, como resultado do que está atravessando, começa a entender e a digerir, sentindo com uma explicação mínima, suave, que acompanha a sensação. A pessoa entende o que sente. Por quê? Então, sempre temos que trabalhar com o público, de modo que a ação precede a explicação. Se é uma explicação simples, é algo repulsivo, me parece que alguém está me enganando, mas se vem depois de uma sensação, e a explicação, por que eu sinto dessa forma, por que eu chego a isso, como eu posso sair disso? E essa explicação é como um remédio. E para dirigir essas coisas, como eu entendo, isso é para as massas que têm que jogar um jogo, assistir um clipe, então tem que passar por certo estado emocional, então começa a entender, então já cai em certa preparação emocional que a pessoa fez e tem um vaso para perceber isso, como explicamos. Mas por que eu digo isso? O público que está numa pressão existencial, nós vemos que é isso que ocorre e vai ocorrer. Estão perdendo seus cérebros e começam a entrar em pânico.
começam a alcançar estados onde estão prestes a protestar. Há guerras, fogo, seja o que for, completamente perdem seu nervo. Portanto, aqui, a sensação se eleva acima da mente, muitos passos através das ameaças e especificamente no caso de que seja que ocorre nas massas, onde todo o país, digamos, seu ambiente, entram nisso e começam a sentir que a situação se deteriora em todos os lados e assim começa a se comportar como um animal, que é colocado em alguma armadilha. Portanto, aqui nós não precisamos ir, temos uma explicação, mas da prática mostrar-lhe imediatamente. Veja, você entrou neste workshop com um ânimo elevado, com que humor você entrou e com que humor saiu. Então, é possível pensar de forma diferente, existir com essas novas condições e também achar certa compensação, solução, mas junto ajudaremos um ao outro a avançar dessa forma, ou seja, há certa compensação posterior. Se explicarmos isso e explicarmos um pouco a direção para não parar, mas também continuar trabalhando nisso, não que agora, temporariamente, fizemos certa correção. Então, o que você recebe é que damos à pessoa as ferramentas para o futuro. Ela já saberá como compensar o que precisa e com outros para outros, e quanto mais avançamos em termos das limitações, nos tornamos mais limitados nos meios e nossa capacidade de organizar nossa vida, mais teremos que estar conectados, mais vamos precisar da compensação mútua, mais união, conexão, participação, e a pessoa deve saber que aqui, realmente, essa é a direção, que não podemos fazer nada sobre isso. É isso. Ok, eu gostaria de reforçar a pergunta. Digamos que agora, imaginemos, estamos num encontro, onde não temos o grande público, mas há certas pessoas que são organizadoras, têm essa ideia de rede. Temos representantes da cidade de Hanana, Petah Tikva, Kfar Saba, cidades de Israel, e querem entender essa plataforma. O que isso dá? Que tipo de explicação temos que dar a elas? Temos que dar-lhes certos princípios para que tem que atravessar a explicação? Em primeiro lugar, elas devem passar por uma impressão emocional da união, através de workshop, mesa redonda, através do workshop, porque a mesa redonda é um pouco mais externa do que o workshop. E daí elas precisam passar por workshop, sentir o benefício da união, o benefício da capacidade de resolver os problemas, e daí lhes damos uma explicação. E podemos lhes dar uma explicação mais ampla sobre a razão da crise, sobre o processo que a humanidade deve atravessar, que a crise teve um upgrade, uma atualização, que passamos por um colapso por 12 anos, agora e temos que examinar o que temos que fazer agora a fim de suavizar esse desenvolvimento. De uma forma ou de outra, temos que desenvolvermos-nos. E como não temos escolha, temos que tomar uma nova forma, uma nova humanidade. A sociedade social, digamos assim. E na Arvut, na garantia mútua, a conexão, etc. Então eu creio que para elas temos que dar
e explicar um pouco mais sobre o sistema, a razão, o processo, o resultado, do que podemos imaginar para nós, incluindo este corpo geral, onde temos que alcançar seu equilíbrio, e seu equilíbrio para explicar que gradualmente inclui um consumo racional para todos de forma igual, não imediatamente, mas igual. De qualquer forma, onde o excesso das necessidades surgirão como resultado da satisfação interna da pessoa e não pela forma dela comprando novas coisas a todo instante. O shopping, as compras, não é a meta do nosso desenvolvimento. Bom, nessa parte que você recém descreveu, eu me imagino sentado nessa convenção. Talvez o Oren pode participar. Eu senti que você nos deu um substrato, porque é importante, porque é necessidade desta rede. Agora talvez eu queira ferramentas mais práticas, como começamos a construí-la. Então as ações que tomamos dividem-se em duas, é a ação e a educação. As atividades e educação. E aqui temos que ver, de acordo com o nosso público, como trabalhamos com a ferramenta. Obviamente, para o público, a parte prática está próxima, mas também temos que avançá-las à conexão a todo instante. Ou seja, uma conexão cada vez mais crescente e mais compreensiva. Nós também temos que lhes dar certas ferramentas sobre o que fazemos, por que fazemos, para que elas se sintam participando. Por isso, parte do povo com que trabalhamos são pessoas, são as cabeças, a parte diretiva, são líderes de diferentes ramos dessa população. Parcialmente parte estará ocupadas com atividades e outra não. Temos que analisar cada campo, ver como todas essas coisas, ou seja, se reúnem, se juntam no final. Ou seja, chegam ao equilíbrio. Será que elas trazem união e não a distorção do sistema? Nós temos como examinar isso? Ou seja, que faremos parte, trabalharemos com isso? Ok. A forma de examinar é que as pessoas elas têm uma satisfação que é mais da parte espiritual da coisa, da conexão. E em seu consumo, na parte do consumo, são capazes de ser satisfeitas pelo realmente preciso, do que a família precisa. O que mais deve haver nessa convenção? É a primeira coisa que eu ouço essa ideia, aceito a ideia, sou impressionada por isso. Que eu gostaria de fazer parte da iniciativa, ou seja, ir à cidade onde eu vivo, ou seja, que tipo de condutas eu devo ter para me dirigir às autoridades. De onde eu começo a estabelecer esta rede? De que forma? De novo, aqui também você tem duas direções. Que duas direções? É a direção prática, onde podemos nos organizar coisas, como diferentes atividades, coisas onde trabalhamos de forma recíproca, mostrando como poupamos, desfrutamos internamente, como o que somos,
como apreciamos as pessoas que trabalham nessa direção e também entrar no sistema educacional, jardins de infância, escolas, trabalho para idosos, conversas no local de trabalho, workshops através da mídia, começar a passar pela televisão local, etc. E workshops nas praças. E é assim que devemos avançar. Tanto na ajuda prática para a sociedade e também para o espírito residir. E queria explicar algo novo. Antes tinha essa rede específica. Talvez seja uma rede mais simples, mas esta rede pode já entrar numa rede já existente. No ambiente já existente. Sim. Nós não começamos de um rascunho. Ok, então isso é algo novo. Eu não entendi isso. Então, por um lado, eu construo algo que é um campo mútuo das coisas. Por outro lado, eu já entro em reinos e eu trabalho com eles. Ou seja, essa rede envia seus braços em todas as direções. Sim, onde quer que existam pessoas, nós chegamos e organizamos lá diferentes atividades de conexão e ação através de workshops, etc. E explicações, conversas, análises, além da mídia, para que a pessoa participe disso. E, junto com isso, constrói círculos, classes, ou estamos juntos para comprar coisas juntas, de forma concentrada. Nós pensamos de forma simples, local, como numa fábrica. Se eu quero comprar algo no mercado, custa 10 shekel, digamos, para um quilo de tomate. Mas se é o nosso comprador, que compra para todos juntos, custa para ele, sei lá, 3 shekels. Então, cada um de nós desfruta isso. Desfruta um acréscimo importante. Nós também podemos, não só que cada um desfruta a soma, mas parte da soma nós damos em prol da construção de outro armazém, sistemas. Então, não só que cada um tem um lucro do que recebemos, digamos, do que construímos entre alguns shekels, mas você recebe 10 shekels e o resto colocamos, sei lá, numa caixinha. E assim podemos permitir construir diferentes coisas e desfrutar prosperidade. E, na verdade, por enquanto, nós não impedimos de fazer nada, por um lado, como consumidores, mas o poder de união trabalha aqui. Ok, então já aprendemos que vale a pena estar juntos. Ok, então funciona em 2 ramos práticos, que é toda a operação, toda a parte. A outra parte é o conteúdo, explicação, que é mais educacional, conteúdo mais educacional. Agora, está correto que esta rede se conecte e crie diferentes cooperações com centros de adolescência ou da comunidade? Sim, como trabalhamos hoje isso. E há um encorajamento para a mutualidade. A municipalidade, etc., é pública. E o público que vive dentro da cidade cria um governo local a fim de cuidar dos problemas locais. O que é a municipalidade? A municipalidade local, para que precisamos dela?
o departamento de educação social, limpeza, etc. Por que fazemos tudo isso? Ou seja, a municipalidade é o local que temos que começar a trabalhar. Tira impostos de nós, talvez impostos do governo, etc. E diferentes ações a favor das pessoas da cidade. Serve as pessoas, então, obviamente, temos que estar lá, sem dúvida. E todas as ações, para mudá-las para algo mais social, colocar algo mais social que, infelizmente, não existe. A meta de ser bom ao cidadão nem sempre está no horizonte. Algo mais que você pense que seja importante? Eu creio que se tomarmos uma área, não estamos numa área, sei lá, em algum local e queremos construir essas coisas lá, isso, aquilo, ou entrar numa rede educacional, construir casas para ajuda mútua, ou ajudá-las a organizar seu próprio mercado por necessidades, podemos fazê-lo no nível nacional ou especificamente em algo específico. Tentar todas as nossas coisas lá depende da preparação e também depende. Não pode ocorrer de forma simples. A necessidade, que o público tem a necessidade, sentindo que não pode continuar a sobreviver dessa forma. Não estamos chegando ao local que ainda não está maduro. Hoje a situação é madura ou não. Depende do povo, onde quer que esteja. À medida que se sentem mal na educação das crianças, ou devido à falta de tratamento nos seus círculos, ou devido, digamos, falta de comida, ou seja, provendo-se comida, devido ao queijo cottage ou protesto, seja o que for, em todo Israel, etc. Em todos os lugares você pode chegar com algo parcial. Ok. Então o solo está preparado. Em muitas formas, sim. Muitas vezes, sim. Mas não totalmente completo. Cada um já está sob temor, pressão. Tempos difíceis estão à frente. Quem sabe? Sim, mas a rede social que você oferece aqui, oferece à pessoa ferramentas de motoridade para aumentar suas capacidades, habilidades. Sim, melhorar a forma de vida material e também no nível mental. Então, por que alguém não desejaria isso? Porque eu tenho que realmente me dirigir à existência da pessoa, aumentar o padrão, o nível de vida, dependendo do que custa, obviamente. Se eu receber mais do que invisto, eu também vou me dirigir a outra pessoa. Muitas pessoas em Israel devem vir. A pergunta é, de que forma, o quanto precisam disso? Talvez, ainda, as coisas não sejam ruins. No que eu tenho que investir, o que eu tenho que fazer por isso? Se você me diz que este mercado, ou neste mercado aqui, eu compro 50% menos, eu tenho que dizer que outro local se abre. Não, eu não quero dizer isso. Que há outro supermercado que se abre. Obviamente não. Por isso que eu digo que tudo depende de você chegar a se dirigir à pessoa e vender algo que ela realmente precise. Então temos que ver em todos os locais o quanto podemos chegar e ser merecedores deste local. Ok, talvez possamos primeiro buscar
ter certo processo checando as necessidades em cada área. Talvez haja diferentes necessidades. Sim, as necessidades essenciais são simples. Há pessoas que têm coisas e suas necessidades, digamos, numa cidade onde não há problema financeiro, mas talvez existam problemas nas pessoas. Talvez haja outra pessoa, talvez possamos criar o mapeamento das necessidades da população. Sim, sem dúvida. Se dirigir às suas necessidades, é isso que eu disse. Então, digamos, mapeamos suas necessidades e o princípio que empurra a estrutura da responsabilidade mútua é a participação. Participação de todas as partes, de todas as pessoas que estão presentes. Talvez uma parte não queira ser uma parte da estrutura. Não vamos esperar que uma participação 100%. Você falou uma palavra-chave, o que eu pago para obter. Então, digamos, você mapeia as necessidades, seja o que for. Obviamente, são para relações, classes para as crianças, ou necessidades básicas, ou um eletrodoméstico de segunda mão, de graça. Eu só quero entender a mecânica, onde acima dos níveis normais de consumo, onde eu tenho utilidade, como eu posso entender o que eu pago, o que eu recebo e como. É todo esse sistema que traz esse espírito de educação que você quer introduzir. Então, obviamente, disso eu recebo certo benefício dessa rede, que de outra forma não vou nessa rede. Ok, então você oferece e eu, como indivíduo, quero. O que eu devo dar? Sua participação. Talvez monetária, participando com seu tempo, com seu investimento. Seu investimento pode ser em dinheiro, pode ser em horas, participando na construção do local em si, pode ser e deve ser horas da sua participação no estudo, estudando, tanto em conversas e também em workshops de educação integral. Essas três formas são três formas de investimento. E se eu não tenho dinheiro? Sim, mas aqui falamos do que devemos começar a construir certo local através de um rascunho, de um esquema. Círculos para crianças, sei lá, workshops, algo mais. Talvez precisamos de um investimento primário que chega até nós, com uma doação num banco, municipalidade, participação mútua, mas precisamos de uma infraestrutura para atividades. E depois de termos essa infraestrutura, então, de qualquer forma, precisamos, de certa forma, sustentá-la. De qualquer forma, precisamos de certa participação. Se, digamos, há um círculo que custa, que você dá ao seu filho diferentes atividades, 500 shekel, ok, ou até mais. Então você vê, você precisa dessas coisas, eletricidade, ninguém é pago por essas coisas, mas os serviços em si custam. Então não é de graça, simplesmente é mais barato o que oferecemos. Em nosso mundo não há nada que você não tenha que pagar. Então, ao invés de pagar, talvez seja capaz de trabalhar no local, talvez seja capaz de doar de forma diferente. Mas você não pode e não vão exigir de você. Talvez seja exigido participar de forma gradual em comparação com outros. Quase não será nada. Sei lá, talvez você doe de forma diferente, porque não pode dessa forma. Então, se vamos em detalhes, obviamente aqui deve haver a participação, tanto em nome do governo e da municipalidade local e os governos que dão empréstimos. E quando construímos o máximo possível em nossos poderes.
nossas forças, nós mesmos, convidamos, nós tornamos o mais barato possível. Vamos falar sobre um círculo de crianças, algo muito claro. Digamos, na rede social, chama-se garantia mútua. Rede social que me oferece algo para as crianças, que ao invés de 500 shekel, custa 100 shekels. Eu chego com 100 shekels, ainda não é permitido registrar meu filho, seja para qualquer for o curso, qualquer que for os círculos que eu queira. Além de dar 100 shekels, eu tenho que também participar a fim de ser merecedor, elegível a usar essas necessidades. Veja, seu filho vai chegar lá, vão ensinar como andar de bicicleta. Digamos isso que recebe, e a bicicleta custa dinheiro. E o local tem que assistir. Deve haver um professor, não um, mas vários. E participar lá. O que você dá para a bicicleta e para a participação e para o sustento do local em si? Você tem que cobrir, não com dinheiro, mas com a participação. Digamos que você está aqui. Você tem um certo trabalho e faz isso com a sua profissão. É assim que você participa. Agora, além disso, todos os que fazem parte disso, eles passam por certa conexão. O que é isso? Uma conversa, uma palestra, porque são membros do clube, digamos. É uma condição primária ou que acompanha? O que eu estou perguntando? Não, você não pode participar sem isso. Então, há um procedimento antes de ter seu cartão de membro. Sim, você tem que passar por todo o processo. Ok, então vamos começar com o processo primário. A fim de ser um membro, você tem que concordar com essas coisas. O que são elas? Que seus filhos desfrutem tal e tal serviço e você paga por isso, digamos assim, com seu poder, sua profissão, com sua participação na educação integral. É como, digamos que é como um padrão, uma associação. Sem isso você não pode participar. Sim. Ok, eu tenho que lembrar que não é a universidade aqui. Eu venho aqui por um interesse claro. Eu recebi algo para os meus filhos por 100 shekels em vez de 500. Se eu tivesse 500, sei lá, seria uma parte da sua rede, a menos que você tenha professores que eu não poderia comprar. Mas se eu não sentir problema, não seguiria essa rede. Ótimo. Por isso que a crise está vindo, para que você precise chegar a isso. Ok, eu gostaria de analisar os componentes da minha participação na educação integral. Do que estamos falando? Eu vou achar que vale a pena fazer um médico, gostaria de ir, mas não vou. Ok, você vem uma vez por semana, digamos no sábado, não importa, no dia da semana, numa das noites. Você vem para uma atividade social. 2 horas, digamos assim. Ok? E o que eu tenho lá? Lá você tem uma conversa muito interessante, com diferentes clipes, diferentes coisas que você está acostumado a fazer, que você é impressionado num workshop. Coisas reais, que realmente dá vida como resultado da conexão neste círculo
que o seu filho está nas classes que recebe. Neste workshop, você é dirigido a discussões que têm a ver com a conexão da sociedade específica em que você se encontra. É algo sobre a criança? Sim, digamos que o seu filho recebe certa atividade, ok? Ainda não sou elegível. Ele não está lá, ok, mas para isso que você veio, ok. Então, da mesma forma, queremos ensiná-lo que a conexão é um meio para a conquista de toda abundância na vida. O que ensinamos a você? Nós explicamos a você o tipo de sistema que vivemos, como podemos dar esse serviço a todos, qual é o poder da conexão, como devemos nos unir de forma igual, de acordo com a capacidade de cada um, porque somos diferentes, nós temos que compensar porque está faltando, etc. Que só de forma recíproca podemos chegar a uma sociedade equilibrada. E uma sociedade equilibrada é como o nosso corpo, que trabalha assim, é uma sociedade saudável, que passo a passo, parte você sente, parte você ouve, parte você nem entende de qualquer forma. Isso é algo que você deve, uma vez por semana, alcançar isso. Também seu filho, que vem para dirigir a bicicleta, ele não vem dirigir a bicicleta simplesmente. Estamos de forma oculta, nós formulamos para que estejam juntos, escrevam juntos, passem por diferentes estados juntos, e através de ajuda mútua, talvez tragamos a coisas onde de forma mútua, recíproca, possam passar. Tem que subir uma montanha juntos. Então as atividades são sociais. Não simplesmente compra uma bicicleta, e agora vai dirigir de forma selvagem na vizinhança, ok? É isso. Mas recebe prazer como resultado. Quem? As crianças. Porque sentem como um comando, como uma tropa. Não por pressão, mas de forma bela, boa. É isso? Como um movimento de juventude. Sim. E nós exigimos de vocês investir algumas horas por semana, talvez 2 horas, ao invés de pagar 500 shekels e também a atividade que lhe damos não é só 500 shekels. Você pode nos dizer, ouvir entre nós, eu paguei 500 shekels, pegue meu filho. Não, obviamente que não. Somente com a condição que você participe do workshop e com a condição de que você dará um benefício pessoal para a sociedade, de forma que o professor, da mesma forma que o professor, alguém te ensina seu filho a dirigir a bicicleta, você também vai ensinar alguém devido à sua profissão. Você disse que tudo vem uma vez por semana por 2 horas. Digamos que você está no local. Você é responsável por uma classe. Ok. Há uma demanda primária para que eu comece a perceber a ideia de acordo com que essa rede funciona. Agora você só descreve que tem que vir 1 hora por semana, onde você me dá essa experiência, você me explica essa ideia. Eu já posso participar dessa rede? Eu posso participar dessas horas? Que você explica este conceito para mim sobre mutualidade? Obviamente que sim. Se você concorda com as 3 condições, você participa
Seu filho participa. Como? Você participa na educação integral e participa no seu investimento, algumas horas por semana, em favor de todo mundo, de acordo com a profissão, sua capacidade, essas condições. Ok, ótimo. Então, o que dizemos é que antes de me dar o ok final, há um processo primário. É só um encontro e pronto, você explica seu conceito? Sim, de forma simples. Talvez, sei lá, um filme curto, um PowerPoint, algo assim, diagrama. O que não vou entender? Eu talvez tenha que pagar, sei lá, 100 shekels, de acordo com suas necessidades. Sim. De acordo com as necessidades, talvez exista um pagamento. Mas também mínimo. Digamos, para sustentar o local. Ok, talvez receba apoio, talvez... Vamos colocar então a sociedade. Eu tenho esta noite, este encontro, com muitas coisas na vida, que é um encontro de amigos, companheiros. Então, você me aceita nesse encontro? Então, eu tenho o cartão de membro. Se eu não me identifico, bom, vamos mostrar como nossos filhos estão felizes, porque o seu pai está feliz. Sim, vamos colocar a manipulação de lado. Não é manipulação, ok. É racional, eu me identifico com os meus fãs falaram dessa forma. Então eu entendo que é bom. Então eu passei pelo processo, dei horas da semana em benefício de todos e continuo a participar uma vez por semana. No processo de educação, sim. Parece mais um processo educacional. Algo social, workshop. Ok, sim. Então, um pouco de café. Sim, é como um piquenique. Depois, o que eu preciso? Uma vez por semana, como é que é? Uma vez por semana, frequentemente, semanalmente, sim. Eu tenho um encontro primário, eu participo uma vez por semana. Assim, nesse encontro, todos os amigos, especificamente numa cidade, Litzlia, seja o que for. Sim, cada membro nesta rede, na responsabilidade mútua, tem um encontro uma vez por semana. 2 horas, ok. O que fazemos lá? Porque, ok, nos unimos. Sim, mas vamos aprofundar. Eu entendo que é um encontro semanal para os membros dessa rede. O que você faz nesse encontro? Digamos, neste encontro, devemos provar a nós mesmos que o que construímos é um futuro especial para pessoas especiais. Que realmente estamos acima, que construímos uma nova sociedade. Vamos aumentar a parte humana em nós. Para nos satisfazer por necessidades básicas, o resto construímos uma rede de conexão entre nós. Não que só nos beneficiamos disso, que temos tudo, sem pagar, na verdade, por isso. Que isso é algo que nos beneficiamos por uma participação especial. Mas nós recebemos prazer como resultado de estar conectados juntos. Nós recebemos uma sensação de confiança, descobrimos uma sensação especial na nossa conexão mútua. Nós temos orgulho disso. Nós também discutimos como construir essa estrutura para crianças, para que elas estejam conectadas juntas, para que não exista bullying, prostituição, drogas, para que seja uma sensação boa de conexão entre elas.
nós discutimos sobre como podemos estender estes serviços. Nós evoluímos diferentes tipos. Eu agora tenho um círculo, sei lá, num local. Eu ensino, eu faço classes para crianças, para mulheres, digamos. E tenho alguns profissionais lá, ou até convido e que explicam as pessoas, explicando coisas suaves. Você paga dinheiro porque sabe como é uma rede voluntária. Então nós concordamos. Deve vir por um acordo mútuo, é o que fazemos. Mulheres, crianças, e nós damos isso a elas. Também é uma conexão entre a rede local. Digamos, eu participo de uma rede na cidade de Petah Tikva, e há um círculo que me interessa, em que Varsaba, digamos, ensinam alguma coisa. Se você pode conectar a elas nesses serviços, você as serve. Embora seja algo limitado, porque estará conectada a esta área. Sim, talvez sim, porque não há escolha, especialmente atividades desse tipo. Mas nós falamos sobre água, comprar coisas, etc. Você simplesmente quer tornar as coisas fáceis. Então nem consegue pagar 100 shekel por certo tipo de... Talvez vamos poupar nas contas d'água, de gás, porque construímos coisas juntos. Cada um de nós tem no seu refrigerador o que precisa, o que as pessoas precisam, o que querem. Podemos criar certo tipo de rede mútua para todos. O cesto mútuo. Ou uma vez por semana, vamos no refrigerador, compramos pela metade do preço, parte a pessoa recebe como desconto e parte reunimos numa caixa para atividades. Ou seja, não há por que falar disso. Antes você disse que nosso encontro semanal dos membros desta rede, falamos quão especial e único somos. Sim, você tem que falar disso, sem dúvida, para dar força para continuar. Então, os amigos dessa rede, em comparação com o resto das pessoas dessa cidade, digamos, deve haver certo tipo de membros desta rede, pode ser como certo kibbutz social, um kibbutz urbano. Se existe ainda, esses membros da rede vão publicar, anunciar esta rede, estendê-la? Sim, em primeiro lugar, da ideologia. O que isso quer dizer? Eles querem que ocorra dessa forma, ao redor do mundo. Além da sua sociedade, há mais serviços. Quanto mais serviços podem receber, com mais recursos humanos, eu posso começar a cuidar dos idosos, tem os períodos em vários campos, etc. Ok. Última pergunta, que o tempo está acabando. Os membros da rede, a fim de fazer com que outros membros, que outras pessoas na cidade participem, que ainda não fazem parte da rede e decidem
ter uma atividade mútua, digamos, tomam para si algo com o público em geral? Sim, é possível, podem participar. Talvez vamos desenvolver na outra vez. Obrigado, Dr. Light, obrigado, Nitsa. Obrigado, até a próxima vez. Muito obrigado. Tchau, tchau.